Então, a criminalização dos sem-abrigo avança pela Europa. Agora é a penalização da mendicidade na Noruega. Frederico, o que é que tu achas disto? Eu acho muito bem que a Noruega penalize os sem-abrigo. Acho muito bem que se combatam os sem-abrigo na rua. É uma vergonha sujarem as ruas e estarem a conspurcar a nossa visão cotidiana, que nos deprime a todos, vermos aqueles senhores que ainda por cima cheiram mal e que transmitem doenças, são piores que os pombos. Qualquer dia, o Fernando Ulrich ainda é um deles, porque se bem se lembram, ele dizia qualquer coisa, se os sem-abrigo aguentam, porque é que nós não aguentamos? Ora, aguenta, aguenta. Aí, aguenta, aguenta. Portanto, já não podemos aguentar mais. Nem os banqueiros, nem os sem-abrigo. Sobretudo, banqueiros sem-abrigo. Que qualquer dia ainda vemos aí o Fernando Ulrich caído num canto qualquer desta cidade, ali para as zonas mais esconsas, sabe-se lá com qualquer coisa menos própria, ali, junto a ele, a cheirar mal. Portanto, acho que sim, é preciso acabar com os sem-abrigo antes que os sem-abrigo acabem com nós e com a nossa sociedade. Bom, tirando esta minha inicial declaração de interesses, só tenho a dizer que mais fascismo não podia ser. Portanto, mas é bom que se acabe com os sem-abrigo, mas não à força de lei. Quer dizer, à força de lei. Por favor. João. Nós estamos no cenário do obelisco negro do Érico Maria Remarque, que é o cenário de entre as guerras. E o que está a acontecer na Noruega, e principalmente na Hungria, e que vai acontecer pela Europa fora, são estes imbecis, estes idiotas, e estou a ser muito suave, que agora querem os sem-abrigo fora da rua por uma razão. É que, dizem eles, defendem eles, que isto vai impedir a mendicidade organizada de grupos que vêm da Bulgária e da Roménia nas cidades limpas e europeias. Se fossem todos para que os políticos faziam melhor, porque qualquer dia, e há aqui outro tema que entronca e que eu ando muito preocupado, agora são os sem-abrigo, anda outra vez aí a corrente idiota de acabar de ter restaurantes onde as criancinhas não podem ir, que incomodam os outros, e isto vai acabar, obviamente, se me deixarem ser ditador, que é, eu não posso estar com pessoas que sejam mais feias do que eu, por exemplo. E agora, depende do ditador, não é? Eu sempre disse que numa ditadura só queria a Secretaria da Ética e da Estética. Isto é preocupante o que se está a passar. Atenção, eu acho que é muito preocupante. Porque a lei vai passar. Mais 4 ou 5 meses a lei está no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu está dominado pela direita acéfala. Eu ainda acho que há uma direita que pensa. São 3 pessoas. Mas há uma direita acéfala. E daqui a bocado, por imposição comunitária, estamos a impedir os sem-abrigo de serem sem-abrigo. Pagam multa se não vão presos. E se não conseguirem pagar a multa, e se não conseguirem ser presos, e se não forem nacionais, são expulsos. Se todos os países tiverem esta lei, eles vão para onde, camaradas? Opa, a grande terra da sem-abrigança. Eu posso responder a isso. O passo seguinte, o passo lógico seguinte, é um ébola, a injeção atrás da orelha, uma versão... Sim. Uma versão destas. Não estou a ver outro passo seguinte que não seja este. Até porque estas notícias vêm, a maior parte das vezes, como disse o João, vêm da direita que não pensa, que é a grande maioria da direita, como nós muito bem sabemos, não é? Por exemplo, em Verona, o presidente, que é um presidente eleito pela Liga do Norte, não é? Pelo partido de extrema-direita, diz que o objetivo, portanto, é promover a higiene e a imagem pública da cidade e que vai multar com multas de 25 a 500 euros quem alimentar os sem-abrigo. Portanto, não é só os sem-abrigo, é quem alimentar os sem-abrigo é multado. Eu acho que esta gente devia ser proibida, não acham? Não, eu acho que, desculpa, Fred, eu acho que esta gente devia ser posta na... Uma vez o MEC escreveu um artigo ainda no Expresso, que era uma cerca no Alentejo e pôr lá os gajos. E estes gajos, a cerca no Alentejo, que é um desperdício de espaço no Alentejo, e pôr lá estes gajos todos. Mas, Frederico, desculpa. Mas quais gajos? Os estes idiotas. Ou quem pensa assim?
Não, estes idiotas todos, quem decide assim e quem pensa assim por o programa de reeducação stalinista começa a ser necessário. Pronto, portanto, uma cerca onde eles fiquem, que é para eles se governarem lá dentro e não se chatearem com o que se passa lá fora e terem uma cidade higienizada. Existe uma mais ou menos assim nos Estados Unidos, que é a Fantasy ou Imagination, uma coisa assim, um grande condomínio, uma cidade que é um condomínio, com regras bem próprias e definidas. Não há mendicidade, obviamente, aí. Ainda há dias estava eu na rua e vejo um mendigo de origem notoriamente estrangeira a pedir dinheiro a uma senhora. Não, é por causa, notoriamente, porque a fala, como ele estava a falar português, era notoriamente estrangeiro. E pede dinheiro a uma senhora e a senhora reage, assim olhando, metendo a mãozinha até para dizer assim: mas você vem de onde? E vem de tão longe para Portugal para pedir. Mas porquê? Nós somos um país tão pobre e você vem de tão longe para pedir cá em Portugal também, não é? Portanto, nós aqui temos uma Europa, isto é a imagem de uma Europa a duas velocidades, que ao fim e ao cabo a Europa nórdica, organizada, higienizada, limpa, e uma Europa do Sul, que, pronto, mediterrânea, com um pouco mais sentido de higiene diferente dos demais, e, portanto, nesse sentido, temos aqui este combate entre duas Europas. Sim, o sentido basta ir ver como é que estão algumas ruas e ver como é que é. Aliás, vai ali abaixo do viaduto em Sete Rios e vês, por exemplo, a grande Europa também em pujança e que sabe receber bem quem vem de fora. Que soluções é que nós temos para isso? Deixar as coisas escorrer ou lutar para que as pessoas não precisem de pedir? Agora, volto a insistir na questão. Fazer uma lei a proibir não é acabar com o que se quer acabar. Por simplesmente ainda é continuar e promover ainda mais nos sítios onde se deve acabar. Portanto, aí é péssimo em todo o sentido. E não estamos a pensar sinceramente no que é que deve ser feito. Paulo. Pois, este assunto é um assunto escabroso mesmo, não é? Porque há uma organização que aliás foi citada agora, não é? A propósito desta coisa toda, que deixa-me cá ver se eu vos consigo dizer o nome, é a Federação Europeia de Organizações Nacionais, portanto, que trabalham com os sem-abrigo. E esta gente, que são as pessoas que trabalham com os sem-abrigo, estão de veras preocupadas com estas medidas, não é? Porque estas medidas, pura e simplesmente, não lidam com o problema dos sem-abrigo, não resolvem o problema dos sem-abrigo, não resolvem problema nenhum, aumentam as dificuldades de solução destes problemas. Portanto, nós temos um problema para resolver. E, quer dizer, não é tapando o problema que ele se resolve. Quer dizer, o que estes decisores estão a fazer é como aquela caricatura, não é? Nós em casa varremos o pó para debaixo do tapete. Quer dizer, não estamos a varrer o pó, estamos a tirar o pó da frente, que é uma coisa completamente diferente de varrer o pó, portanto, de manter uma casa limpa. Estamos apenas, nesta situação, nós estamos apenas a tirar os sem-abrigo das zonas onde podem ser vistos. Onde eles podem ser vistos, exatamente. Agora, não estamos a resolver o problema e, pelo contrário, estamos a fazer com que o problema aumente. E isso não é nada bom. Eu devo dizer-vos que nos anos 70, 80, todos nós lemos a Mafalda, do Quino, não é? Do cartunista. E há uma tira que eu me lembro muito bem, que é a Susaninha, que é aquela mais... em Lisboa seria da Avenida de Roma, que vem a passear com outros personagens, que não me lembro, e há um mendigo. E a Susaninha diz, devíamos acabar com isto. Como? Tratando deles e não sei o quê. E a Susaninha diz, não, bastava escondê-los. E essa tira, a gente ria-se, porque percebia que era um absurdo o que a Susaninha estava a dizer, porque a Susaninha tinha estas frases absurdas, porque era a princesinha, a marquesinha que se queria casar e não sei o quê, e não sei o que mais. Hoje começamos a admitir o absurdo do Quino, que nos anos 70 e 80 nós sabíamos que era absurdo e era só um alerta. E era um alerta para a ditadura militar da Argentina e o que estavam a fazer. Começamos a tomar como boa na Europa a solução em democracia. E isto assusta-me bastante, porque nós estamos neste caminho com muitas coisas. E eu de facto só me apetece dizer palavrões, e vou poupar, obviamente, toda a gente aos palavrões que me apetece dizer.
Mas isto levou-nos, eu vou voltar a dizer a mesma coisa com que comecei. A Europa parece-me estar no período de entreguerras. Faz 100 anos agora a Primeira Guerra Mundial e há muita literatura boa a sair e isto faz-me lembrar o período de entreguerras. Ora, nós sabemos que no período de entreguerras as coisas foram muito complicadas e surgiram os absolutos demagogos, não é? Com estas soluções idiotas. Eu gostava muito de, aos 50, 60 anos, não estar à rasca a mandar os meus filhos para um combate completamente doido, porque nós, pais, não fizemos o suficiente para travar isto. E começo a sentir-me completamente impotente do ponto de vista de intervenção social, política e pública quanto a este drama, porque os sinais estão aí. Leiam o Pacheco Pereira no Público sobre a direita patriótica e como é que a direita deixou de ser patriótica e passou a ser só perigosa. Sugiro. E estou muito preocupado. Notas finais, meus senhores? Nota final é para registar que as Susaninhas estão no poder, não é? Como bem o João bem diz, foram eleitos democraticamente, com propaganda muito bem pensada, e que acaba, pronto, são tempos heroicos agora, tal como nas guerras havia a resistência, é hora de resistir e para que os nossos filhos não precisem de combater. Eu dou já a minha, Paulo, para fechares tu, num programa aqui atrasado sobre o rei de Espanha, eu sustentei que a monarquia espanhola devia, obviamente, a Deus, mas essencialmente ao Vaticano, e a um senhor infalível que lá estava e que passava papéis. O Frederico Duarte Carvalho, disse que eu era um ultrapassado, um demagogo e um asneirento. Sim, sim, mas é para ajudar, estás a dizer clichês. Não, mas eu não preciso de ajuda. Completamente desequivocados. Não, eu não preciso de ajuda. Muito obrigado. Registro a primeira visita dos reis de Espanha. Sim, foi ao Vaticano, mas isso não quer dizer nada. Isso é apenas Eu estou só a dizer que registro, não estou a dizer nada. Bem, isso não quer dizer nada. O homem não manda nada, é argentino, pá. É da Susaninha, é da terra da Susaninha. Oh, querido. A minha nota final tem tudo a ver com a tua nota final, João. Eu penso que os portugueses têm que organizar uma ação de recolha de fundos para pegarmos um curso de etiqueta e boas maneiras a Cavaco Silva. Siempre que te pregunto, ay, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando